Fala rapaziada do canal Philadelphia Punk, o nosso primeiro podcast, seja bem-vindo, daqui é o Will e ideologia pra mim é máquina de fazer dinheiro. Fala galera, aqui quem fala é o Carlos, também no primeiro podcast galera, ideologia pra mim é bênção ou maldição, mano. Fala galera, aqui é Rafael, ideologia, poder e querer. Fala pessoal, aqui é o Fernando e eu fico com a frase... cada ideologia tem a inquisição que merece. Vixe. Fala rapaziada, aqui é o Maurício, ideologia. Eu quero uma pra viver, mano. Você é o Cazuza, hein, mano? Sei não, hein? Ideologia, eu quero uma pra viver. Então, rapaziada, hoje no nosso primeiro podcast a gente vai falar sobre ideologias dentro da igreja. Será que é pecado você ser de esquerda e ser crente ao mesmo tempo? Tem alguém de esquerda aqui na mesa? Tem? Não. Ah, então é todo mundo crente. Então aqui todo mundo é crente. Se não tem ninguém de esquerda aqui, todo mundo é crente. Tô brincando, galera. Não, tô Prefiro não comentar. Tô brincando não, tô falando sério. Mas vamos lá, a gente vai conversar aqui, falar sobre a influência das ideologias, o que elas podem prejudicar nos ministérios, entendeu? E na nossa vida com Cristo, sacou? E ano passado a gente teve essa divisão, né, essa polaridade que aconteceu de esquerda e direita na política, né? E cara, eu cansei de ouvir nas igrejas o pessoal pegar versículo bíblico para defender candidato. Tanto o Haddad ou Haddad? Haddad, né? Poste, chama de poste, tá bom. Andrade. É o Andrade e... Como diz os paulistas, maldade, né? Pô, pelo amor de Deus. Mano, mas, enfim. Então eu queria trocar uma ideia aqui com o rapaziada. O que eles acham com relação ao pensamento de esquerda e o pensamento de direita dentro da igreja. Uma dessas ideologias são mais coerentes com as escrituras? O que vocês acham aí? Pra gente poder discutir, né? Eu quero ver sangue, pô. No que se diz a respeito, né, no campo eclesiástico, igreja e tal, né? O que seria a bandeira mais coerente, né? Eu penso o seguinte, rapaziada, que não acredito que o Brasil tenha desenvolvido, pelo menos ao meu entender, né, posso estar errado, né, essa divisão direita e esquerda. Não sei se isso era bem desenvolvido no nosso país, né? Como a gente já falou, isso ficou muito bem aflorado nessa última eleição, né? E ficou muito bem, pelo menos visto nas redes sociais, a questão de todo mundo se posicionar em relação ao candidato A, ou B, ou C. E ficou muito bem claro isso. E também ficou muito exposta a questão do ódio, da intolerância, da soberba, né, do orgulho, de tantas coisas que a gente presenciou, né, pessoas excluindo umas outras. E é difícil dizer, né, qual dessas bandeiras caberia dentro da igreja. Uma coisa eu posso falar, né? Eu não compartilho com os ideais da esquerda, né? E se a gente for discutir, tem bastante ponto bem complicado no que se diz a respeito da fé da igreja, né? Mas eu não posso também ser ingênuo de dizer que a direita também não tem seus pontos negativos, né? Então eu acredito piamente que, como crente, acho que a gente não deve abraçar nenhuma e nem outra. Claro que uma vai parecer mais coerente com o que a gente pensa a respeito de evangelho com a Bíblia, mas eu acho perigoso a gente levantar ambas as bandeiras. É o que eu penso. Bom, eu digo aquilo que... Eu penso naquilo que Jesus falou, né? Eu não sou deste mundo. E a gente também temos que seguir o que Cristo falou, né? Nós não somos desse mundo, porém transformado. Eu não vou defender uma ideia que seja humana, que é direita, esquerda. Perfeito. Não vai dar... Não é a questão do reino de Deus isso. Até porque o comunismo, o socialismo, essas coisas assim nunca funciona. O comunismo é para matar o
o cristão. E o socialismo é uma hipocrisia, porque só eles que são ricos e não funciona aquela questão de Deus, disse ao o mais pobre. Então é uma hipocrisia. E o capitalismo é um capitalismo quando funciona, depois ele fica selvagem, entendeu? Que às vezes não pensa nem mais nos pobres. Então não é nenhuma das duas. A questão é isso na igreja no cristianismo não funciona. Nós somos de outro mundo. Então, Rafael, então você é de outro mundo. Com certeza, como cristão, sim. Então, galera, no primeiro podcast do canal Philadelphia Punk, nós temos um extraterrestre aqui com a gente. Sim, com certeza. Desse planeta, jamais. E descemos as águas. Então, gente, qual a minha opinião a esse respeito? Eu penso o seguinte: o que deve pautar a nossa vida, o que deve nortear a nossa vida? Se nós somos cristãos, o que norteia a nossa vida é a palavra de Deus. E e é o seguinte, cara, assim, eu penso um pouquinho diferente do irmão Rafael. Eu acho que, na verdade, a Bíblia, como ela fala assim de todos os aspectos da nossa vida, ela fala inclusive sobre política. Por exemplo, quando Jesus ele fala sobre o pagar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, eu acho que ali ele está abrindo uma distinção bem clara, por exemplo, entre igreja e Estado. Paulo, em Romanos 13, ele fala sobre nós nos sujeitarmos às autoridades, a obedecer, como nós devemos nos portar, sobre o papel do governo na nossa vida, que ele deve promover o bem, que ele deve punir o mal. Então eu acho sim que a Bíblia ela tem algumas coisas a dizer para nós sobre política. E quando eu particularmente analiso essas questões, o que a Bíblia tem a dizer, correndo o risco aqui de cometer um anacronismo aqui. Caralho! É pra enfeitar. É pra enfeitar. Anacronismo, mano. Essa palavra em toda a Ô, louco, meu, hein? Eita! Correndo esse risco aí, cara, mesmo assim eu arrisco dizer que Jesus seria de direita. Eu sei assim que é forçar um pouquinho, mas quando a gente compara o que essas posições políticas elas ensinam, perpetuam, e com aquilo que Jesus ensinou, com aquilo que os apóstolos ensinaram, eu penso que é mais coerente, é um pouco mais coerente o cristão ele se posicionar um pouquinho mais à direita. Não que a direita não tenha problemas, né? A gente tem muitas preocupações com as pautas morais da esquerda. Por exemplo, a gente tem problema com casamento homossexual, nós temos problemas com aborto, nós temos problemas com legalização das drogas, mas se você for ver, tem muito país de esquerda aí que todas essas coisas que nós não gostamos, eles não gostam também. Tentaram legalizar o casamento homossexual em Cuba e foi barrado, né? E além disso, você tem muita gente aí de direita que defende liberalismo total, não só liberalismo econômico, mas liberalismo moral mesmo. Tem gente que fala até em vender o próprio filho, que você deve ser livre, inclusive, para isso. Então, assim, problema moral você tem nos dois lados. Aí nesse ponto eu concordo com o Rafael, que às vezes o capitalismo ele pode ser impiedoso, ele pode não levar em consideração o mais fraco, o mais pobre. Mas isso vai depender de nós, né? De como nós vamos nos portar diante dessas situações. Essa é a minha opinião. Depois de eu que sou polêmico, hein? Jesus é de direita. Ressaltando essa frase, hein? Agora quem vai falar aqui é um amigo que chegou atrasado, chamado Wellington. A nave dele chegou agora. A minha nave atrasou o engarrafamento no espaço. Mas o Fazão chegou primeiro. Fala aí, Wellington, você que já sabe o tema, qual é a sua ideia? Tu acha que Jesus é de direita ou de esquerda? Jesus é o centro. Falou que Jesus tá em cima do muro, mano. Jesus tá no muro? Jesus tá em cima do muro, né? Ele é o centro. Vou aumentar aqui ele.
ele é o cara sobre todas essas coisas aí. Dizem que política e religião não se discute, né? É um ditado popular, né? Uhum. Mas no reino de Deus a gente tem que ouvir de tudo e reter o que é bom, como o Paulo disse. Fernando falou aqui que direita há países que esquerda, há países que não concordam com coisas que a direita aqui concordam, né? Humanamente falando, eu procuro observar o que a Bíblia diz, o que Jesus disse. Não que não devemos observar. A palavra de Deus diz que toda autoridade foi dada, né? No meio da política tem autoridade. Eu não sei se eu estou falando besteira, vocês podem corrigir. E toda autoridade foi dada, nós temos que obedecê-las. Mas também temos que observar qual o tipo de autoridade que está sendo determinada. Tipo questionar o líder político, no caso que você está falando. Isso. Então eu procuro ouvir de tudo e reter o que é bom. Temos visto que a esquerda ela é um lixo. Caralho. A esquerda é um lixo, né, cara? Aqui nesse podcast. A esquerda é um lixo, cara. Aqui no Brasil ela procura deturpar a Bíblia totalmente. Destruir famílias, prostituição, incentiva a prostituição às crianças. Entendeu? Essa é a minha visão. Religião e política não se discute, mas a gente não está para discutir religião. A gente está para seguir os ensinamentos de Cristo e não confundir as coisas no meio evangelho. Essa é a minha opinião. Mandou bem. Eu tenho saudade do povo brasileiro discutindo futebol, cara. Porque o argumento do povo brasileiro é tão raso que é melhor discutir futebol, cara. Eu vejo pessoas que não conhecem nada sobre o assunto discutindo sobre o assunto que não conhecem. E a gente passa vergonha, né? Quando a pessoa se mete num assunto que não domina, você corre sério risco de passar vergonha, né? Por exemplo, nosso amigo extraterrestre chegou agora e já está se metendo no nosso assunto aqui, né? Mas o interessante, cara, é a facção que isso gera, tanto num país, e de repente, assim, a gente viu a igreja brigando, arminiano e calvinista, vários anos discutindo e achando que um tinha razão, apontando para o outro, e isso não resolvia o problema comum, que era o quê? A falta de relacionamento com Deus. Se você é um arminiano, você tem que agradecer, pedir muito a Deus para que você salve, e você é um calvinista, agradeça muito a Deus por ser salvo. Não importa a sua visão, se é de esquerda ou direita, o importante é você se concentrar naquilo que é principal. E o principal da igreja é Cristo. Não tem outro lado para você seguir. Eu até admito que tenha cristão de esquerda e direita. Mas é difícil admitir quando a pessoa coloca essa ideologia acima daquilo que é principal, que é Cristo. Então fica difícil. O Brasil, isso é uma jogada, cara, que os corruptos muitas vezes usam na política de dividir o povo e dominar pela divisão. Porque um dia é saudável num país um domínio político revezar. Às vezes esquerda, às vezes direita, isso é saudável. O problema é quando o povo mina. E isso que acontece nesse governo do Brasil, até cristão que deveria orar pela autoridade, está minando o governo do cara, esquecendo que aquilo ali, além de ser antibíblico, você está minando, indo contra a palavra de Deus, que é aquilo que, em tese, ele deveria seguir, ele está acabando com o país, você está gerando boato, fake news. Pô, que eu vejo de crente levantar fake news, não tá no gibi, maluco. Aí tinha que ser fake news o nome do cara, mano. É fake news atrás de fake news e esquece que isso aí vai causando. Não deixa o governo tomar consistência, assim, fica uma coisa estranha. Então isso começa a tomar um corpo dentro da igreja, isso me preocupa, porque eu vejo pessoas que levantam a bandeira de um evangelho, mas segundo a ideologia, em vez de condicionar a sua ideologia ao evangelho, condiciona o evangelho à ideologia. Isso é perigoso, por quê? Nossa, perfeito, mano. Ali tem várias pessoas ali que estão seguindo e felizmente o grau de escolaridade do brasileiro é pouco, e quando estudam ele acaba se tornando um analfabeto, mesmo tendo uma escolaridade superior, ele acaba se tornando um analfabeto porque ele é um escravo de uma ideologia. É um analfabeto funcional, né? Funcional, então acaba o cara não questionando. Eu conheço muitas pessoas que não questionam, cara, e acham que aquilo ali que as pessoas estão passando, a credibilidade que às vezes as pessoas conquistam com muitos anos, o evangelho conquistou isso pra gente.
Muitas pessoas morreram, tiveram muitos mártires que conquistaram essa credibilidade do evangelho para nós. Mas tem pessoas que se aproveitam da credibilidade do evangelho para fazer seguidores ideológicos assim. E eles se preocupam mais com a ideologia, com o seu falso conhecimento, que na verdade é aquele conhecimento que a Bíblia fala, né, que é o conhecimento humano, a sabedoria humana, que na verdade para Deus isso não é nada. E eles usam de má fé. Eu acredito que seja má fé porque um pseudo-intelectual, ou então, se ele for inteligente de verdade, ele está agindo de má fé. Porque ele está conduzindo ovelhas que às vezes não tem uma direção certa e são conduzidas pela voz dessas pessoas a um terreno perigoso, cara. Então, assim, isso é muito bonito você ter uma ideologia. Eu até respeito, ou aprendi a conviver com pessoas que pensam diferente de mim. Mas quando isso se torna uma coisa que escraviza a mente do cara, tentando deturpar aquilo que é sagrado, aí fica perigoso. Mano, essa aí. Tá difícil falar, hein? Depois dessa, né, mano? Acabou o podcast. Meu irmão veio de Marte, Vou eu vim de editar, se eu vou Saturno. falar aqui, se eu deixar a parte do Maurício. Não, mano, mas só que sabe o que eu penso? Eu acho que essa questão que o Maurício levantou com relação a esse embate, né? Ele até falou que o brasileiro tinha que voltar a falar de futebol, né, cara? Mas eu acho que essa polarização, cara, que tá rolando de esquerda e direita, é um mal necessário. Porque, querendo ou não, a gente vai ter que aprender a conviver com as diferenças. E o nosso país é novo também, cara. Nosso país tem 500 anos, mais ou menos, 500 e poucos anos, né? E, cara, nos Estados Unidos tem faculdade que tem a idade do nosso país, cara. Incrível. Entendeu? Então, é muito difícil. A gente tá crescendo ainda. A gente é muito infantil ainda na intelectualidade, entendeu? Então a gente tá avançando. E não temos a cultura da leitura, ainda tem isso. Isso aí que é mais perigoso. Exatamente. A gente tá o problema é que a gente tá se doutrinando com meme, entendeu? A gente só aprende com meme fake news, cara, sacou? Então, mas eu acredito que essa onda deu muito problema com relação às pessoas entenderem que Jesus seria mais de esquerda, né? Porque eu já recebi o argumento, não, mas e a divisão dos peixes e do pão? Jesus dividiu com todo mundo. E a ideia da esquerda é essa de compartilhar, né, da igualdade e fraternidade. E as pessoas não sabem a história da onde que vem essa ideia de esquerda, tipo o Karl Marx, os caras lá que começaram as teorias, né? Eles não sabem que, tipo, esses caras, eles eram totalmente ateus, sacou? Eles odiavam a ideia de Deus. Anticristãos. Totalmente anticristo, eles são totalmente anticristãos. Existem vários depoimentos do Karl Marx, ele falando do diabo, tipo, exaltando o diabo. Pode ser um deboche dele, mas não interessa, tipo, ele tava querendo denegrir a questão de Jesus Cristo. A questão da fé, né? Ele tem a famosa frase, né? A religião é o ópio do povo. Pode crer. É ele que, a frase, se eu não me engano, é dele mesmo, veio dele. Então, tipo assim, essa ideia, na verdade, o comunismo, a gente brincou aqui falando que quem é de esquerda não é crente, é uma brincadeira, a gente está debochando de vocês, entendeu? Mas é porque se você for pegar para analisar a história, o que aconteceu e o que está acontecendo hoje, não precisa nem buscar muita história, é só você ver o Lula, o PT, o que eles fizeram com o país. Você não precisa ser idiota. A Dilma. Entendeu? Você não é burro, cara. Então, tipo Dilma assim, foi só um boneco. A Dilma, fantoche total. Isso aí, fantoche. Então as pessoas confundem essa ideia de igualdade, fraternidade, confunde muito com o evangelho, porque dá a impressão que você está pensando no próximo, sacou? E na verdade é ao contrário, as pessoas usam o comunismo, o socialismo, né, essas ideias de esquerda para poder manipular as massas para se manter no poder. Perpetuação de poder. Sacou? Não tem outra parada, entendeu? A direita, cara, a direita, a gente comentou que Jesus seria mais de direita e tal, a gente também, eu sou mais adepto também às ideias de direita, mas só que isso não significa que Jesus é de direita e tipo, ele gostava do Smith, o Locke, né, esse maluco assim, não, nada a ver, entendeu?
É porque essa questão, cara, essas ideias são totalmente humanas, então, tipo assim, percepção humana é limitada. Não, e fora que Jesus, ele deu uma chamada em Judas, quando ele foi sendo ungido, Judas levantou essa questão, esse perfume poderia vender aos pobres. Foi Judas, né? Então, assim, já começa por aí. E se a gente for avaliar também outros textos, né, sobre, eu não me engano muito bem, mas quando ele fala sobre aquela questão de você granjear, que o cara não granjeou e até o que ele tinha seria tirado porque ele não fez o dinheiro render. Então isso parece ser muito mais capitalista do que... Mais meritocrático, né, do que... Né? Então assim, não tem como a gente estabelecer, Jesus era assim, até porque galera, Jesus não está baseado em ideologia, né, de esquerda e direita. Eu penso o seguinte, quando você está no Evangelho, né, a primeira coisa que Jesus nos faz pela transformação de vida é você se preocupar com o próximo. Então, os próprios ensinos de Cristo, a matemática já é diferente. Aquele que quiser ser maior, vai ser o menor. O próprio Evangelho já ensina você a amar o seu inimigo e orar pelos seus inimigos. Não apenas orar e ajudar aquele que concorda com a sua ideologia, com a sua opinião. Então, já começa por aí. Que os princípios ideológicos é assim. Se você tem uma ideologia, uma opinião... Você tem o mundo, tem o céu, mas se você não tem, você merece o inferno. Exatamente. Então, já começa por aí, que é totalmente contraditório com o que a palavra diz. Então, eu acho que o grande lance de hoje em dia é quando a ideologia se torna o seu bezerro de ouro. Você atribui à ideologia uma divindade, igual acontece. Você atribui a ideologia como uma ferramenta de salvação para o ser humano, como o nosso amigo Will falou aqui, irmão. Porque, na verdade, todo o ser humano é mau. Quando ele chega no poder, ele vai se corromper. Não adianta. O problema não é ser a esquerda ou a direita. O problema é o coração do homem que é ruim, né, galera? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tá falando muito da esquerda aqui, né? Porque, querendo ou não, a esquerda teve mais destaque do que a direita, né? Ficou muito mais tempo no poder. Então, provavelmente daqui a uns 10 anos a gente vai ter muita coisa para falar mal da direita também. Sacou? Então, toda a ideia, que por mais que seja linda, sabe? E parecer coerente com a escritura, a gente tem que tomar cuidado para não confundir uma coisa com a outra. Sacou? Senão você vai achar que... Daqui a pouco você vai achar todo mundo querendo falar. Daqui a pouco você vai falar que Jesus é que falou igualdade, fraternidade. Rapidinho. Will, a galera tá querendo falar que eu já vou passar a palavra. É porque assim, eu lembrei de um filme que eu vi há muito tempo atrás e eu indico esse filme para todos assistirem, que é A Outra História Americana. Porque eu vejo o seguinte, que eu pude observar nesse filme, que toda ideologia ela tá sujeita ao fracasso, porque na verdade tudo vai se resumir em poder e em dinheiro. Quando chega dinheiro e poder, a ideologia pessoal acaba. E nesse filme é muito bem claro, porque conta a história de um cara que ele era ariano, né, do movimento nazista, isso aí, e ele assassina um cara, porque na cabeça dele, um cara negro, ele estava fazendo o que era certo, e quando, na verdade, ele é surpreendido, ele é preso e ele para na prisão. E na prisão, o que acontece? Ele não dá confiança para ninguém e vai com a sua galera, que ele supostamente acha que é a galera dele, que é os brancos. Só que os brancos se aproximam dele e tal. No final da história, não quero dar, vamos dizer, igual a galera fala de spoiler, né? Mas assista o filme, ele é abusado pelos próprios amigos brancos, abusado sexualmente. E no final das contas ele vê que não existe ideologia, tudo é uma furada, que tanto os brancos como negros, asiáticos, estavam ali por uma coisa: drogas e dinheiro. Onde há dinheiro não existe ideologia e nem raça, só existe poder, dinheiro. Então o que acontece no filme? O cara passa o filme tentando livrar o irmão dele, que é mais novo, que para o irmão dele ele era um ídolo,
e livrar ele daquelas ideias que ele mesmo, que ele virou um ícone, ele propagava aquelas ideias de arianismo, nazismo, e ele viu que tudo aquilo era furada. Então eu acho interessante vocês assistirem um filme que tem um final surpreendente, né? Então vou deixar a galera aqui falar, né? Fala aí, Rafael. É o extraterrestre. Minha casa telefone. Como vai Marte lá, hein? É Marte do delírio, não é Marte planeta. Né? É. É teimoso. Pô, eu vejo aqui pelos comentários também que estão falando sobre a esquerda, a direita e falando sobre essa questão de poder e tudo. Para onde que o mundo está caminhando? Né? A gente tem que ver o que está acontecendo, como é que o mundo está caminhando. A gente vai ver que no final disso tudo vai se levantar um homem, o filho da perdição, o anticristo. Aí eu já dou logo um detalhe aqui de um outro filme, O Advogado do Diabo, vejam esse filme. Porque esquerda ou direita, meu amigo, é o que vai favorecer a ele. Se você entrar nessa ideologia, você vai acabar lá no final ele. Você tem que ter Cristo agora, e mais nada. Então, como um ET, que eu sou de outro mundo de realmente. E não aqueles reptilianos que estão dizendo por aí, né, na internet. Não, isso aí é outro podcast. Isso aí é outra parada. Esse assunto se o pulo esse aí de Meu terra negócio plana, é- reptiliano, pô. A minha linhagem é de luz, lá de Cristo. Então o mundo está caminhando por essa questão aí do filho da perdição. E o cara vai ser um cara carismático aí nessa questão de ideologia. Temos que abrir os olhos. Ideologia, eu quero uma pra viver. Então, galera, é o seguinte, a gente falou muito aqui, tá falando mais ou menos de política e tal, de esquerda e direita, mas ideologia é de ideias, né? Vocês acham que tem alguma ideia, vocês conhecem alguma história, tem alguma experiência com alguma ideia que entrou na igreja que acabou desvirtuando ou corrompendo, entendeu? Estragando a vida saudável da igreja por algum motivo? Vocês têm algum tipo de experiência assim? Ou vocês acreditam que é só a questão da política que avacalha? Porque uma coisa que eu batia muito numa igreja que eu já fui, que era a questão do pensamento positivo, né? Da nova era. Aquela ideia que se você pensar, jogar pro universo, o universo vai te dar. Segredo. Tipo o segredo, né? Aquela droga lá, né? Aí eu brincava com o pessoal, né? Falava que quando vocês tiverem uma caganeira dentro do trem lotado, aí eu quero ver você com pensamento positivo segurar a caganeira. Dá uma barrigada, Né? né, pra tu Tu vai se borrar todo, né? Porque tu sabe que quanto mais perto do banheiro você chega, mais vontade você sente, né, cara? Aí quando você chega na porta do banheiro, aí você já acabou com a sua cueca, né? Aqui vai Com embora. a sua calcinha, enfim. Quem não usa cueca tá frio. Quem não usa cueca tá lascado. Vai escorrer pelas pernas. Cirola do vovô é o... Mas só que eu batia muito nessa tecla porque as pessoas confundiam, ficavam pregando nas igrejas, falando que, praticamente dizendo que Jesus era obrigado a dar pra você. Senão, tipo, você não tinha fé suficiente. Sacou? Então era mais ou menos uma mescla dessa ideia de pensamento positivo que o universo vai dar, sacou? Com os evangelhos. Então as pessoas às vezes falavam assim: se você não crê no milagre, então ele não vai acontecer. Ou a questão de grana também, né, cara? Se você der não sei quantos reais aqui, Deus vai te dar uma BMW. Sacou? Não é assim que funciona. Então já briguei demais dentro da igreja. As pessoas chegavam a usar, sabe o quê? Contra-argumentavam comigo a passagem da mulher do fluxo de sangue. Então falando que assim, não, mas a mulher de fluxo de sangue tinha fé, chegou e encostou em Jesus e foi curada. Sacou? Então como se ela só foi curada por causa dela, tipo, não por causa de Jesus. Sacou? Então as pessoas usavam esse texto contra mim, né, cara? E aí, o que você vai? Eu falei assim, mano. Aí eu conversava com elas e tal, explicava, não vou ficar falando muito aqui não, senão não vai ter mais espaço para ninguém falar.
Mas só que é uma visão total, uma ideia que parece ser boba, entendeu? Acaba entrando dentro da igreja e tornando uma heresia. E você vê essa monte de atrocidade que existe aí, que você vê pela televisão, internet, o pessoal arrancando o dinheiro dos fiéis com um monte de ideia de nova era, entendeu? Que não existe na Bíblia e eles insistem na Bíblia, né? E a gente tem que, quando a pessoa... Vai ter a tal da sombra agora. Quê? Tal da sombra. Que sombra? No meio do culto, um dos obreiro pega uma lanterna, põe lá nas pessoas, sentado na cadeira, e o outro em cima do pastor. E a sombra do pastor vai passando em cima dos membros, e aquela sombra ali vai curando. Caraca! É universal. Isso aí é nova, isso aí eu não sabia não. A sombra do pastor. Essa da Repop. Esse é complicado, Sinistro, mano. cara. Mas cura mesmo? Muitos dizem que são curados, são... Sério? Te curou, funcionou contigo? Não. Calma. Eu vou lá pra ver se eles curam minha diabetes. Parece a Vou piada do voltar com aleijado. Nutella de novo. Parece a piada do aleijado do funk, pô. Pô, tá de brincadeira comigo, Eles se né? baseiam na cura de Pedro, que a sombra de Pedro curou, lembra? Uma passagem sim. que tem. Eles se baseiam naquilo ali. Eu não sei, eu vou Assim como falar. a sombra de Pedro curou. Eu não sei alguém se também. isso é Vamos fazer a verdade. igreja da lama então, né? Vai pegar a lama no chão, né? Igual Jesus fez e botar no Fazer olho. a igreja do cuspe também, né? Jesus É isso aí, cuspiu, cuspir vai dar na lá. areia, sair da lama. Pode crer. Eu não sei se isso é verdade ou fake news. Eu vi, se eu não me engano, foi ontem ou hoje. Acho que foi hoje que eu vi no Facebook. A mulher tinha um problema nas costas, o pastor jogou a mulher de costa no chão. A mulher ficou tetraplégica. Sério, cara? Eu vi isso aí no Facebook. Agora eu não sei se isso é verdade. Eu não entrei, eu não cliquei na matéria, mas eu não duvido. Sacou? Eu não duvido muito não. Sacou? Não sei se é fake Então, news. eu penso o seguinte, o que tu falou a questão de ideologia, ideia, o que matou, né, dentro da igreja o que tu tá falando aí, eu chamo de triunfalismo evangélico, né? É isso, essa ideia de que pelo fato de eu ser cristão, então tudo tá na minha mão e eu sou quase um Capitão Planeta, né? Ou sei lá qualquer nome, um X-Men, eu não sei. Eu sou alguém que tem superpoderes e estou acima do bem e do mal e nunca vou sofrer e tudo que eu determinar vai acontecer e parará e na verdade não é bem assim. Então esse excesso de triunfalismo misturado com a teologia da prosperidade, com tantas coisas ruins que provoca essas aberrações, né? Por exemplo, eu já conheci pessoas que não foram curadas de AIDS e recebeu uma profetada, a pessoa parou de tomar remédio e morreu. Então, assim, é esse nível, você atribuir a Deus algo que Deus não falou, algo que Deus não disse para você fazer. A gente não está excluindo que Deus não possa curar, que Deus não possa prosperar a vida de uma pessoa, mas a gente não pode se basear em experiência e colocar essa experiência na vida de todo mundo, né? E impor isso na vida de todo mundo, e o pior de tudo é você explorar, que a ideologia, a gente sabe que a ideologia faz isso, na verdade ela usa o seu poder da persuasão, o poder do pensamento para explorar, no nosso caso aqui, a fé. E às vezes a falta de conhecimento, e o evangelho não é nada disso. Verdade. Ideologia, eu quero uma pra viver. Cara, eu diria até que a ideologia do homem é o dinheiro. É até a ligação do pastor. Mas acho que é mais do que isso. Acho que a ideologia do homem é o pecado mesmo, sabe? Verdade. E... Cara, o pecado ele tá em todo lugar, né? Porque o homem está em todo lugar, então o pecado está em todo lugar também. Inclusive nas igrejas, né? Nos templos, nas organizações religiosas. Não, tem coisas que a gente fala, a gente brinca assim, mas é complicado mesmo, né? A gente acha que viu de tudo e a gente vai se escandalizando a cada dia. Isso pra gente que já tem um bocado de tempo de caminhada, né? Mas se você quer conhecer a Jesus, primeiramente saiba que é complicado e toma uma vacinazinha, assim, já viu quando a criança nasce, toma aquelas vacinas ali? Tome vacina quando estiver aqui dentro junto com a gente, porque essas ideologias
Não pode entrar na sua cabeça assim. E como eu falei ontem para um amigo meu, tem certas coisas que a gente sofre, passa, e o costume de você conversar com pessoas mais experientes, de confiança, essas pessoas podem te dar um atalho. Não um atalho para fugir do caminho, o caminho é estreito, não é esse caminho não, pelo amor de Deus, hein? Não diga coisa que eu não falei. Mas um atalho para fugir de certos problemas, assim, ideologia é muito complicada, assim. Por mais que todos nós tenhamos nós nunca podemos ter aquela convicção absoluta na nossa ideologia. A ideologia que nós praticamos é a ideologia bíblica. Aquela ali é uma ideologia imutável, a ideologia que ninguém vai poder trocar, vai passar os séculos e ninguém vai modificar. Mas quando você vê que aquela ideologia que as pessoas estão falando e você tem um conhecimento bíblico, que é na verdade a vacina, a melhor vacina que nós temos é o conhecimento bíblico, porque a palavra diz, aquele candidato político aí conhecido como Bozo falava muito: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Verdade. Então o que acontece? A verdade é nada mais, nada menos do que a palavra de Deus, do que aquilo que Deus estabeleceu no seu coração como verdade. Então você, alicerçado com essa verdade, você vai ter um antídoto para todas as mentiras que vão tentar empurrar pela sua garganta. Independente da igreja que você possa fazer parte, independente da religião que você estiver, se você estiver pautado na verdade, assim, porque pode acontecer de muitas pessoas que não são cristãs escutar aquilo que nós estamos falando hoje, assim, a gente está brincando, a gente está falando algumas coisas descontraindo, mas, assim, você tem que ser pautado sempre na verdade. O conhecimento é libertador. O conhecimento das coisas de Deus é mais ainda, porque eu conheço pessoas que são movidas por paixões, e isso é o mal do ser humano, é ser movido por paixões, e paixões geralmente, quando não é a paixão certa, você pode ser levado a um erro. E esse erro pode destruir sua vida, porque a nossa vida é no máximo 70 anos. E se passando disso é câncer e enfado. Então a gente tem que usar bem os anos de vida que nós temos, que não volta atrás, cara. Você vai ser envolvido vários anos por ideologias erradas. E sem buscar conhecimento da verdade, você vai perder vários anos da sua vida. E depois você vai querer que Deus restitua ano. Deus não vai te dar 1000 anos de vida, não. Tu não é Matusalém, não, meu irmão. Tu vai morrer daqui a pouco, não tem jeito. Caraca, com 100 anos, com 50 anos, tu vai morrer. É o destino certo. É o destino certo de todo ser humano, é a morte. Então, assim, se prepara, não perca tempo com coisas idiotas. Mergulhe naquilo que é real, naquilo que é verdadeiro. É verdadeiro, é só, sinceramente, independente da religião que você pratica ou confessa, a única verdade absoluta que nós temos é Cristo. E é isso que deve partir. Todas as coisas que nós viemos a fazer depois disso deve derivar de Cristo. Então é isso só. E eu vou pedir depois pro extraterrestre me dar o endereço do planeta dele aí, que eu já estou ficando cansado desse planeta já. Não, mas é isso mesmo, cara. Essa questão também a gente estava até conversando antes de gravar, se cristianismo, né, era uma ideologia, né? E se a gente for ver a definição de ideologia, falar que a definição disso é a ideia que você gera devido à sua percepção do mundo externo. Ou seja, você tem consciência que você é um ser humano limitado. Então, todas essas ideologias que a gente vê, tanto de esquerda quanto de direita, são relativistas. Tudo bem que algumas ideias de direita, muito bem colocado, muita coisa de direita, eles encaram como verdade absoluta, né? Nem sempre. Pois é, mas só que querendo ou não, quando você for a fundo da direita, de algumas ideias da direita, ele vai relativizar de alguma forma, porque é uma ideia humana, sacou? Isso aí, perfeito. Sacou? Porque é uma ideia humana, a gente é limitado. Por mais genial, por mais inteligente que seja a pessoa, aquilo ali é limitado e alguém vai refutar de alguma forma, ou vai acontecer alguma coisa que vai refutar a ideologia, sacou? Então, como diz Paulo falou que Jesus foi o segundo Adão, né, cara? Então, Jesus não veio trazer uma ideologia, ele só veio ensinar a gente. Veio uma ideia. Ideologia nada mais é do que o homem tentar salvar o mundo com as suas próprias mãos. Isso aí. Exatamente. Entendeu? E a galera vai se afundando. Jesus só veio pro mundo para mostrar como é ser um ser humano de verdade. Ele não veio te ensinar a ser anjo, ele não veio te ensinar a ser perfeitinho, nada disso. Ele veio te ensinar
Como ele não veio te ensinar a ser rico, não veio te ensinar a ser influente, ser rico, poderoso, não. Ele veio te ensinar a ser um ser humano. Quer ver um exemplo claro de como a verdade da Bíblia é absoluta? Vamos falar da soberba. Cara, eu nunca vi... eu gosto muito de ver a cultura de outros lugares e tal, né? Algumas coisas que são diferentes. Mas eu não conheço nenhuma cultura que exalte a soberba. Tem, né? Não tem nenhuma cultura que, tipo, não valorize a família. Verdade, muito bem colocado. Sacou? Não tem. Então, tipo, isso é uma verdade absoluta. A Bíblia fala, sempre falou, entendeu? Algumas coisas... A verdade absoluta da Bíblia também, você só colhe o que você planta. Você pode ser ateu, compadre, mas você tem noção Vai colher. que você vai colher o que você está plantando. Você sabe que se você não estudar para a prova, você vai tirar 0 e vai ser reprovado. Então, são verdades absolutas, sacou? Então, você não pode limitar Deus à base dessas teorias malucas que o pessoal cria no mundo, entendeu? Às vezes o pessoal fica fascinado pela eloquência, né, da pessoa, às vezes os livros grossos, a biblioteca... Mano, pode acontecer, sabe o quê? De chegar lá no grande dia, brother, você perdeu seu tempo, tudo que você falou tá errado, sacou? Isso pode acontecer, isso vai ser tema de outro podcast, evolucionismo e criacionismo. Você pode chegar lá em cima e Deus falar assim, ó, a evolução aconteceu mesmo. Isso é forte, hein? Ou ele chegar e falar assim, ó, meu filho, eu criei tudo em 7 dias mesmo. E aí? Tudo que o cara estudou a vida toda, dedicou a vida toda, vai por água abaixo, cara. Sacou? Então por isso que você tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado com essas ideias que vêm de fora, que parecem lindas, maravilhosas, entendeu? Então aqui o bagulho é só a escritura. Aleluia. Sacou? E só para deixar claro que tudo é passageiro. A Bíblia diz que é pra gente olhar para as coisas que são eternas. O que me lembra de ideologia é o seguinte, porque a ideologia vai gerar um conforto temporário e breve. Só que o evangelho vai gerar um conforto eterno. Aleluia. Entendeu? Porque a ideologia vai suprir talvez algumas necessidades humanas, talvez daqui da terra, mas a gente sabe que não irá suprir. Mas o evangelho, ele deixa o homem completo. Aleluia. Não apenas da necessidade social, mas a necessidade de uma forma ampla, de uma forma em que traz o homem a sua verdadeira essência. É o seu relacionamento pessoal entre Criador e criatura. Foi para isso que Jesus morreu. Aleluia. E isso, nenhuma ideologia vai trazer essa consciência de que nós estávamos separados de Deus e nós precisamos de Cristo. Porque esse é o nosso real problema. Aleluia. Estarmos afastados de Deus. O Hélio falou que tudo é passageiro. Pô, matou minha piada, mas é um vacilão. Eu ia falar, nem tudo é passageiro. Que vai levar a gente pro planeta do Frazão. Tem o motorista e tem o trocador também. Às vezes tem o trocador. Tá de sacanagem, cara. Gente vê.